com Antônio Lupi. 4h06 antes de desejar uma excelente tarde para você que está acompanhando a programação da CBN Campinas, peço desculpas. Eu tinha me esquecido que Eliel Almeida estava fora do programa, por isso me atrasei. Então, peço aqui sinceras desculpas para você que estava aguardando ansiosamente o início do Arena CBN. Já assumiu o piloto e a partir de agora nós vamos juntos até às 5 da tarde com muita diversão, com muita informação, até porque, como diz aquele, o tempo não para. É ou não é, Carlão de Freitas? Boa tarde. Concordo com você, boa tarde a você, Lupe, boa tarde, ouvinte CBN. Gostei, o tempo não para, lembrando o Cazuza, né? Isso, o ainda tempo bem que não você para. eu esqueci o nome dele também. Não para, esqueci o nome dele. Não para! Eu ia falar que era o Renato Russo. De acordo com o vernáculo Eliel Almeida, seria Renato Russo. Poderia ser. Boa tarde, Antônio. Você tá bom, Lupe. Zé? Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Carlão de Freitas. Opa! É. Que prazer inenarrável estar mais uma vez nesse microfone importantíssimo do jornalismo mundial, o microfone da CBN Campinas. É isso aí, hein, Zé? Gostou? Falou em mundial, o Palmeiras não tem. O Bolacha, ele não perde a oportunidade. Ele é sagaz. E ele sabe que ele provoca o nosso grande amigo Fábio Chaib. Ele mudou, hein? Tudo bem, Chaib? Toda vez que fala de mundial, o Bolacha solta essa vinheta, Fabião. É dor de... É dor. É dor. Tá doendo. Parece que não pagou a Vivo, né? Não pagou, a operadora não pagou. Aí, falei, hein? Falou. Não tem problema. Não tem problema, mas Você falou ao vivo, não pagou ao vivo. Pagou ao vivo. Ao vivo. Exatamente. O cenário aí é outro, hein? Não tá boa assim a conexão? Agora foi. Agora melhorou. Você tá bem, Chaib? Agora tá ok. Você falou que o tempo não para, mas infelizmente no nosso futebol o tempo para sim. Agora tem essa data FIFA chata aí, essa semana sem jogos, né? Coisinha Brasil fazendo amistoso contra a Coreia e o futebol pegando fogo aqui no nosso calendário. Vai ter uma parada de 10 dias agora. Mas na verdade, por exemplo, o Palmeiras vai colocar pouco em ordem essa questão dos jogos atrasados contra o Juventude, né? Sabadão, jogo difícil, né, Carlão? Muito, né? No Allianz Parque ainda, sábado. Palmeiras vai 10 atropelar. desfalques. Mas o cascudão do Palmeiras não pode dizer. 10 desfalques aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Chega até a semifinal de uma Copa do Mundo, não chega jogo não? pra vencer e consolidar aí a primeira colocação. Brincadeira. Vamos chegar aos 58 pontos, confere, Fábio Chaib? Seria isso, vencer o Juventude a 58, né? É isso aí. Já pode entregar a taça. Já pode. Com 51. Se bem que o Palmeiras tem o Flamengo no Maracanã e o Cruzeiro no Allianz, né? Mas 3 pontos com um jogo a menos ficaria, né? Já foi Palmeiras. Não, em relação ao Flamengo vai acertar, né? Fica em relação à competição, né? Já foi, Fábio Chaib, Palmeiras e Flamengo no segundo turno? Não, Maraca. É no Maraca? Quando foi o jogo de ida? O Flamengo venceu, né, Fábio Chaib? Flamengo. Palmeiras perdeu pro Cruzeiro, né? E perdeu pro Flamengo. Ok. Só isso? Era só isso mesmo, as curiosidades. Beleza. É o seguinte, hoje, Zé, que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 7 de outubro de 2020. Você sabe que no dia 7 de outubro, aqui no Brasil, é comemorado o dia do compositor brasileiro. Olha que legal. Falou em Cazuza, olha aí, ó. Sim. Aí, ó. Olha aí, foi rapaz. sem querer, eu acabei de abrir aqui através do nosso layout. Tony Garrido aí, né? Está na crista da onda. De uma menina. Um abraço para o Peninha, um abraço para a Fátima Leão. Poxa, aliás, hoje a nossa enquete, como realmente hoje o futebol tá meio parado, claro que o assunto da semana aqui é derby, hein? Sim. Sabadão, o bicho vai pegar lá no Moisés Lucarelli. Vamos falar um pouquinho mais sobre a preparação das duas equipes. Okay. Mas acho que hoje, pra tirar o pé, porque hoje é terça-feira ainda, né? Aí tem quarta, quinta e sexta pra gente falar bastante do clássico que vale vaga na final, clássico que vale acesso pro Guarani. Tem muita coisa em jogo. Mas hoje, terça-feira é um dia que, assim, terça-feira é um dia chato, né? É um dia meio Carlão, assim, sabe? Chato. Então assim... Eu tenho cara de sexta, pô. Não, você tem jeito de sexta. Aquela cesta estragada, né? O G, quando você olha assim, fala assim, sextou, hein, Carlão? Sextou. O cara tá sempre... Ele cesta na segunda, né? Ele cesta na segunda. Que delícia. Então hoje, pra gente conduzir de forma calma o programa... Sim. 9
9. Faz tempo que a gente não faz uma enquetezinha fora do futebol, sabe? Boa, então tem o árbitro misterioso, hein? Até sexta-feira tem mais dica. Ontem eu trouxe 2 dicas, hein? Primeiro, já foi pra geladeira. E segundo, já marcou um pênalti não existente pro Flamengo, hein? Nossa, quem será, hein? Meu Deus. Eu só vou desvendar o árbitro misterioso na sexta-feira. Tem uma lista de 4.350 possíveis aí. Hoje nós temos mais 2 dicas. Wagner Heuê. Você que tá falando. Caciba. Você que tá falando. Loeblin, que ouve a gente. Nossa senhora. Ele O gaúcho lá, Carlos Simon. Nossa, Simon. esse já deu muito pé. A Marília. Nossa, esse o corintiano não pode nem ouvir falar. Então, hoje tem mais 2 dicas, hein? Já, quem é o árbitro misterioso nessa semana tranquila pra gente falar de arbitragem, até porque tá tudo calmo, né? Inclusive não saiu o árbitro do derby, não, né? Não, ainda não. Mas deve ser árbitro FIFA também, né? Como não tem rodada, né? Deve ser um árbitro FIFA aí. Não tem rodada. Daronco, Candançã. Não, o Klaus que não pode ser, né? Mamão abate Abel, já pensou? O Klaus Eu não lá. duvido não, viu? Série C, Eu não duvido não. Porque a punição aqui no Brasil é, por exemplo, o cara foi mal na A, ele vai pra B. Nossa, mas pelo amor de Deus, fez uma burrada na Série A e vai fazer burrada na Série C, não dá, né, meu? Mas Não sei não se não coloca de novo o Marcelo de Lima Henrique, viu? Marcelo de Ele foi bem, ele foi Flávio bem. Rodrigues de Souza. Flávio Já Rodrigues. pitou bem der. E a Edna? Edna não, né? Não, né, Edna, não. Não. Rafael Claus também não, né? Não. O Klaus Bruno pode- Arleu. Bruno O Arleu. Guarani não ia deixar jamais. Não, o Klaus de novo, imagina, agora nem mata. Pode matar aí Flávio Rodrigues de Souza ou Marcelo de Lima Henrique. Ou o Wilton Pereira Sampaio. Ou Wilton, é que teve a expulsão. Apitou o último mas jogo ele- do Guarani, né? apitou o último, né? Tá em... Não tá legal, não Eu tá acho que eu legal. vou de Flávio Rodrigues de Souza. Como é que chama aquele de Santa Catarina? Qual? Ah, O esqueci. Fortão? É um Fortão também ou Daronco, forte. não é? Não, tem um outro de Santa Catarina. Depois eu vou pegar o nome dele aqui. Mas enfim, hoje é dia do compositor brasileiro. Pra gente tirar um pouquinho o pé, o maior compositor, Nossa. Brasileiro. Aí é... mas tem que mandar um nome só. Eu já vou falar o nome composto, meu. Então vai. Tião Carreiro. Chão Carreiro, Zé Maior Neves. compositor da história. eu cresci ouvindo, né, acho que o Roberto Carlos, cara. Roberto Carlos? É, eu vou com o Roberto. Eu cresci ouvindo o Roberto Carlos, Jovem Guarda. Roberto Carlos Erasmo seria a o parceria John com Lennon e Paul Erasmo. McCartney do Piniquim? Mas eu vou mais com o Roberto do que Erasmo, apesar de grandes músicas de Erasmo também. Gonzaguinha. Gonzaguinha, maravilhoso. Esse é o meu. E o seu, Chabe? Vinícius de Moraes. Vinícius de Nossa, Moraes. mas que homem culto esse Fábio Scheibe, né? Olha, mandou Vinícius era agora. gigante. Pô, E você, Gigante. ouvinte do Arena? Hoje é dia do compositor brasileiro, então eu quero saber qual é o maior compositor brasileiro. Lembrando que o compositor é aquele que escreve músicas. isso. A música nada mais é do que um poema Sim. com notas musicais. Exatamente, olha, bonito. Se você que nos ouve aí tem 2 passarinhos na Cara, gaiola e um é mais quieto, o outro canta muito, o mais quieto é o que compõe. É o que compõe, exatamente. Cara, e a música... É o brabo, né? É o brabo. Ela doutrina nossas vidas, né? A música tá louca. Bom, então pra você, bonito. 991869070, já estamos aqui com o nosso WhatsApp liberado pra você participar com a gente. Hoje uma enquete mais leve e hoje também, viu, Zé, aniversário de municípios importantes Opa, nesse agora, Brasilzão. Por exemplo, Agora, hoje é aniversário das cidades, dos municípios de Pirinópolis e Perolândia. Goiás. Zezé de Camargo, terra né? do Zezé, né? Ah, hoje tá fácil. É perto, Lupe, Pirinópolis de Goiânia? Não, dá uma pernada boa. É, mas o pessoal vai pra lá porque tem muita cachoeira, né? Ah, Pirinópolis legal. tem cachoeira, tem... Cachoeira é bom, né? Boa. Eu prefiro uma prainha, uma areia. Uma areia, também gosto mais. Tenho medo de cair. Tenho medo de cobra, né? Você tem medo de cobra? Escorregar, né? Escorregar. Já Aquelas pensou se pedras escorregar molhadas, do hein, nada Zé? de uma Pedra cobra, molhada né? no Lima, né, Lembra a Alexandre? menina lá que A tava... cobra caiu na cachoeira, você Cascavel, lembra? Deus me livre. guarde. Ai. E hoje também é aniversário dos municípios de Varginha, Minas Gerais, terra do ET. Terra do Januária Januário, acho que é Minas Gerais também. e Bonfim. Bahia. Bonfim, Minas Gerais. Os 3 Tudo municípios Minas? em Minas Minas Gerais. Gerais. Tudo mineiro. Minas tem Inclusive, muito o ET de Varginha, olha lá, o André Balada vai pernando pra lá e pra cá. Ah, nessa hora. Grande, Ó, olha lá. grande André Olha lá, Balada. grande André, já começou a Vacila. preparação pra integração 2026, Olha hein? lá, ó, pra cima e baixo. Quando dá mais ou menos umas 4h10. Não, ele já andou 10 quilômetros já. foi. Já foi, né? Sempre bem acompanhado. O ET de Varginha, cara, está completando 30 anos do aparecimento do ET de Varginha. Olha que ano que vem. Você sabe que quando eu conheci Varginha naquela final Guarani e Boa Boa. Esporte, a gente chegou muito cedo. E o jogo acho que era 6h30, 7 horas da noite, a gente chegou 10 horas da manhã.
Aí foi eu e Rafael Pio lá na praça de Varginha recepcionar a torcida bugrina e ficamos lá e conheci os pontos turísticos de Varginha. Eu e Rafael Pio. Os dois? Os dois. Foram o quê? Visitar os pontos turísticos de Varginha. Foram falar, vamos, esse. Recepcionar o torcedor bugrino que invadiu a cidade mineira na ocasião. Qual foi o placar do jogo na ocasião? O placar foi ruim para o Guarani. Foi 3-0 Boa Esporte. Sempre boa. Série B? Foi Série C. Série C foi a final, né? Isso. Ó, é isso. Então você pode participar, 991869070. Eu tô dando uma olhadinha aqui, Fábio Chave, você que é o cara da agenda, tá tendo, Barcelona e Bayern. O que é isso aqui? É Liga dos hoje é data FIFA, né? Deve FIFA ser Legends, né? Legends, não. Nossa, Legends. Não, mas ó, tá não tendo... Não sei o que é não, Lupe. É feminino. Feminino. UEFA Champions League feminino. Aí, Juventus 2. Maravilhoso. 1. Arsenal e... não sei qual que é esse aqui. Que é só. Falando em feminino, o Corinthians meteu 11-0 aí no... Always Ready. No Libertadores? São Paulo perdeu. São Paulo perdeu pro Colo-Colo. Mas hoje é data FIFA, mas aqui, ó, tem a Copa da Divisão Profissional da Bolívia, tem o Nacional Potosí contra a Universidade de Vinho. Mas a FIFA nem sabe que a Bolívia existe, tem que ver isso aí também, né? Ó, tem a primeira divisão da Costa Rica. Na pré aí, na repescagem, pô. Miguelito fez o gol contra o Brasil. Os caras, tipo assim, ó. Ih! Rapaz da FIFA tá aí. Apaga o refletor. Apaga o refletor assim, ó. Aí fica todo mundo quietinho. Aí passa o cara da FIFA. Ele olha no ninguém. Acende que vamos começar de novo. Você não, vai ter que esperar 10 horas pra ligar o refletor, porque não é de LED. 4h18, os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues ou Bolacha. Na central de streaming está ela, Samela Deep. Hoje é dia do compositor. E qual o maior compositor brasileiro? Manda sua mensagem 991869070. O Arena volta já. Construindo o mundo. Mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Vamos lá, 4h20. O pessoal tá mandando mensagem pra gente. Oi, boa tarde. Gostaria de saber se teremos desafio do futebol paulista em 2026, como existe no vôlei, Iron de Campinas. Então, esse desafio, ele tá sendo testado na Copa Paulista, né? Que não é um árbitro de vídeo, ele é na verdade, ele é uma espécie de desafio. Os técnicos, eles têm 2 cartões, né? E eles podem desafiar gol, pênalti, expulsão e cartão errado para jogador, né? Isso aí que é o estranho, porque tem alguns lances de pênalti e de expulsão que são interpretativos. Então, aí que tá. Se o árbitro entender que não foi, ele perde um desafio. Então, mas aí que tá. Pra mim foi, pra você não foi. Não é 1 e 0, não é binário como gol e não gol. O gol, a bola entrou 100%. É gol, não tem discussão. Agora, a bola na mão.
É igual essa bagunça. A gente assistiu Bola na Mão no fim de semana aí. O que foi que fizeram, né? Mas então, o tal do Bola na Mão, eu até tava falando com o pessoal aqui. Cara, se tá tendo muita polêmica, bola na mão na área, pênalti. Mas com o seu braço colado ao corpo? Pênalti. Então eu só vou chutar as bolas dentro da área mas de jogador de zagueiro. Teve um jogador uma vez que fez isso, que mirou a mão do cara pra cruzar, pra acertar a mão pra marcar pênalti. Isso ganhou? Eu não tô lembrado do desfecho da história. Imagina uma cobrança de falta, então. A cobrança de falta cuja barreira está dentro da grande área. Você cobra a falta... Joga na mão do cara. No meio da barreira. Uma mão você vai pegar. Uma mão papai é Formosa, né? Uma mão se você mirar ali no parque de diversão, vai pegar na mão do cara. Vai pegar na mão do cara, opa. Deixa eu ver aqui. Coloca ali pra proteger. O final do telefone 04328, Lupe, me ajuda aí, hoje é sexta-feira. O William não trabalha hoje. Quer. Amanhã é aniversário do homem. É aniversário do homem. Amanhã é aniversário dele, por isso que não veio hoje. Já vai aproveitar. Aliás, Lupe, deixa eu só mandar um grande abraço para um ouvinte nosso, que ele virou ouvinte há pouco tempo e disse que ama o Arena. Quem? O Jaime Galvão. Ele é sogro do meu amigo Rafael. Ele falou, cara, como eu tô gostando do Arena, é incrível, cara. Onde que ele mora? Ele mora no meu coração. Quase aqui, ó. Grande Jaime. Um abração pra você, obrigado por ouvir a gente aqui, meu querido. Grino de mão cheia. Gosto duvidoso, hein? Gosto duvidoso, hein, Zé? Gosto duvidoso. É gente que ouve a gente. É gente que ouve a gente. Esse é Bugrino. Levando emoção através das ondas do rádio. Nossa, que bonito. A maior compositora brasileira é Marília Mendonça, Dagmar de Indaiatuba. Pode ser. Sim. Boa tarde, meus amigos. Um dos maiores compositores, não posso esquecer, do meu conterrâneo Fagner, lá do Ceará. Raimundo Fagner. Boa. Torcedor do Fortaleza. Boa tarde. No outro derby, no Campo da Ponte, cheguei no sábado de manhã, só tinha ingresso na mão, acho que é de cambista aqui. Eu pagaria R$10, eles estavam pedindo R$80. Fui pra casa, fiquei bêbado com 80. 80 dá pra... mas aí, quando não tem mais o ingresso, né? Aí fica complicado. Nem vá lá pra frente do estádio, você vai passar nervoso lá, porque é isso aí. Boa tarde, monstros. Não sei se todas as letras eram dele, mas o melhor compositor pra mim foi o Cazuza, Paulinho Maradona, que mandou pra gente aqui, ó. Carlos Eduardo Panzuza. Toquinho, cara. Quem mandou aqui Toquinho? Deixa eu ver esse aqui, ó, 2230. Tem música linda, né, cara? Resumindo, para o maior, o eterno Peninha, é o Fábio de Hortolândia. Peninha. Resumindo, tem apenas 300 composições que vários cantores já cantaram. O cara é o Ronaldo Fenômeno da composição. Ele é. A comparação foi muito boa, hein? Ronaldo Fenômeno. Também tem música. Os caras O Toquinho, ele interpreta uma música, ela foi composta por Chico Buarque, aquela música do Caderno. Eu sempre, quando eu ouço, eu lembro muito do meu filho. É um negócio que... Chora, né? Nossa, só de falar aqui já embarga. Mas qual, a Aquarela você tá falando? Não, tem a Aquarela e tem o Caderno, aquela... Nossa senhora. Essa música é soda. Nossa, Carla, eu vou colocar essa música com uma cobra cantando essa música. Não, você não. Mas sabe qual música que é? Sei. Nossa, é linda, velho. O padre Fábio de Mello canta muito legal essa canção também, cara. Grande padre Caderno? Fábio de Mello. Essa do Caderno? Eu acho te bonito. mando depois aí, Acho bonito o Toquinho. Do Fábio de Mello eu não gosto muito, não. O do Toquinho eu gosto. Você gosta do Toquinho? Interpretando essa música. Ó, o Vitor, da dupla Vitor e Léo. Renato Russo, que mandou mensagem pra gente. Que vida boa. Aquele CD consagrador do Vitor e Léo, né? O primeiro que explodiu. Primeirão. Cara, Uberlândia. pelo amor de Deus, ali é um poema atrás do outro. Michel Sullivan. Michael Sullivan. E Paulo Massadas. Paulo Massadas, aí, acertaram. Os dois foram assim... Xuxa, Trem da Alegria, tudo deles. Tem um documentário, aliás, Guarizo, que indicou no Globoplay, de Michael Sullivan e Paulo Massadas. É bem legal a história dos dois. O final do telefone 8073 falou que é Manuel Gomes, o compositor de Caneta Azul. Manuel Gomes. Parabéns, menino feliz lá. Ô, Carlão, eu estava hoje navegando pelas ondas da internet e me deparo com a seguinte informação. Olha lá. Parabéns, menino. Tem uma outra que eu vou assim, eu vou contar um dedo. É brincadeira, né, velho? É o Brasil. É o Brasil que deu certo. É demais. É o seguinte, eu tava navegando pela internet, ô Carlos, e eu me deparo com a seguinte informação. Hoje começou a venda dos ingressos pro derby. Certo. Só torcedores da Ponte, tá? Por conta de uma determinação do Ministério Público.
E aí a Ponte Preta divulga mais de 10 mil ingressos vendidos em poucas horas. O check-in foi aberto ontem. Hoje pela manhã. Cara, é um número expressivo, é um número até que me surpreende. Pelo fato da Ponte já, tudo bem, é um derby, é uma final e tal, mas a Ponte já está com uma situação confortável com relação ao acesso. Eu não esperava, assim, em menos de 24 horas, esse número expressivo. Tanto é que fui pegar um café ali ao lado de Zé Neves, estávamos conjecturando algumas situações. Falei, cara, mas 10 mil é muita coisa. Isso é um número legal, cara. Chamou muita atenção. Chamou atenção mesmo. Não que a Ponte não iria colocar 10 mil, mas em menos de 24 horas, 10 mil ingressos é realmente expressivo. Eu arrisco a dizer que nesta toada, na quinta-feira os ingressos estarão esgotados, hein? Na quinta? Se, olha, sendo amanhã, bem otimista, hein? Eu não sei não, hein? Amanhã. Eu acho que amanhã... Já fecha Qual tudo. a capacidade total? Hoje, 15 mil? Acho que mais, né? Não, acho que vai ficar nos 15 aí, viu? 15, 16 mil, né? Normalmente é isso daí. Cara, mas eu fiquei bem surpreso, viu? Bem surpreso. Inclusive, Zé Neves já começou a ligar. Ô, e aí? Aqui é o Bateu Zé. o desespero. Lembra de mim? Você lembra de mim? E aí? Falou, não tenho. Falou, então beleza. Aliás, deixa eu mandar um abraço. Pra quem? Pra André Procópio, o Proco. O Proco, amo ele. O Proco, ele lembrou de você, Zé Neves. Ele contou uma história aqui que eu confesso, eu não conhecia. Que história é essa, amigo? Ele falou assim, manda um abraço para o Zé. Gente boa demais. Que bom. Olha como é que é, Carlão. A gente colhe o que a gente planta. Olha que legal. O cara dizendo que a gente é gente boa, é legal, hoje a gente né? tá Aí ele falou o seguinte, eu já te contei como conheci Zé Neves. Conte. Será que foi em função de um objeto que foi subtraído de mim? Exatamente. Rapaz, essa história é boa. Exatamente. O Procópio, torcedor da Ponte, ele disse o seguinte, a minha primeira lembrança de José Neves, roubaram um Fusca dele. Caraca. E ele postou na comunidade do Orkut Da Ponte Preta, hein? que eu estava pedindo ajuda para encontrar. A comunidade chamava Ponte Preta-Macaca e tinha muitos integrantes. Dia 19 de junho de 2009, foi lá que eu coloquei a placa do carro. Se vocês puderem me ajudar a encontrar. E foi incrível, porque ninguém ajudou em nada. Até hoje o carro não foi localizado. Até hoje não acharam o Fusca? Eu achei que o final seria feliz. Eu também. Não, foi feliz para vários outros Fuscas que estão rodando com peças do meu Fusquinha aí, né? Poxa. Hoje meu Fusca vive em vários outros Fuscas. No seu aí, coração né? também, a memória, né? A memória, foi lindo, cara. Mas tinha um apreço, tinha algo emocional, sentimental O Fusca foi assim, quando a gente decidiu se casar, eu e minha esposa, Thaís, a gente vendeu tudo que tínhamos, que não era lá muita coisa, e sobrou 3 mil reais. Eu falei, a gente precisa de um Pois é, né? Quanto sobrou? 3 mil reais. 3. Aí eu fui até... Mas que ano que foi isso? 2008. Não, 2008, 3 mil reais era grana, hein? Seria uns 5, 6 conto hoje, talvez? Acho que até mais, viu, Zé? Aí eu fui lá e comprei um Fusca lá de um rapaz em Hortolândia, a placa Charlie November Quebec, 7º, 9º, 6º, 2º. Essa era a placa do carro, CNQ 7962. E aí um dia eu parei em frente ao banco de onde trabalhava. Falei, em frente à guarita, o guarda tá aí, né? Não vou tirar o cachimbo, não precisa, né? Aí na hora que eu olhei na janela, roubaram o Fusca e a vaga. Tinha um Monza no lugar. Roubaram o carro e a vaga. Tinha um Monza. Pô, que história triste, E aí bateu aquele desespero, né? Aí vem o desespero. Corri no... Aí foi até na comunidade do Orkut. na comunidade da Macaca. Pelo amor de Deus, meu filho. Grande Procópio. Que legal que você lembra dessa história, porque muitos ajudaram. E espalharam nos grupos aí. Não era nem grupo de WhatsApp, era tudo Orkut, né? ainda, As comunidades, né? Foi muito legal. Obrigadão, Procópio. Você é um cara gente boa demais, velho. Olha aqui, já tomamos uma bela paulada, né? Do final do telefone 2278. Carlos Ganda. Ele manda assim, boa tarde, menos propaganda e mais conteúdo. O meu compositor seria Carlos Gomes. Desculpa, soma com o Guarani. Contestação. O Guarani. O Guarani, né? Exatamente. De Carlos Gomes. Guarani. Boa tarde, Arena, CBN. Pra mim, o maior compositor foi Renato Silva. Renato Silva. Quero ver se vocês adivinham que música ele fez. Ô, Luiz. Ô, Luiz. Como você, bolacha? Ô, Luiz. Aqui, velho, você foi nos caras certos. Mas como você diz o sabia, outro. fala pro Luizão aí, que o Renato Silva, Bico Fino, ele compôs um hino pro Guarani.
por razões óbvias, não foi aceito, né? No Conselho Deliberativo do Bugre. Mas Lupicínio Rodrigues é outro que compôs milhares de hinos. O hino do Grêmio. Lamartine Babo. O da Portuguesa, se não me engano. Da Portuguesa, Roberto Leal. Babo também. Lamartine Babo do Rio, né? E o do América, que é o do mais bonito, né? E o Lupicínio, ele torcia pro América. E o Lupicínio do Grêmio. Nossa, o do Grêmio é algo fantástico. A final do telefone 5242, deixa eu ver quem. É a Pamela Sarto. A Pamela Sarto, mandou mensagem pra gente. Pamela, como é que você tá? Tá triste, papai do ano, hein, Marcelão. Marcelo, não sei a Pamela, ela falou assim: Raul Seixas, Maluco Beleza e Ouro de Tolo, com certeza estão entre as melhores músicas brasileiras de todos os tempos. É a opinião da Pamela. Obrigado, viu, Pamela, pela mensagem. Pamela. Sullivan, 750 músicas. É o Sullivan. Michael Sullivan. O maior compositor, Caetano Veloso. É o Luizão do Despachante. Caetano. Grande Luizão do Despachante, hein? Cara, eu pensei que Despachante não ia mais existir, mas existe. Tá fluindo, né? Existe. Tá lá, né? O maior e melhor de todos, Zezé de Camargo. É o Cadu que mandou mensagem pra gente aqui. Grande Cadu. Outro compositor muito bom que entra nesse momento aqui no Arena é o repórter do CBN. Daqui a pouco a gente volta, tem mais futebol, tem mais informação. Fábio Scheibe tem um recado bacana para quem quer realizar exames de mamografia de forma gratuita. Daqui a pouco a gente volta e o Fábio Scheibe dá esse recado aqui no Arena. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escolheu o senador Renan Calheiros para relatar o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. A proposta já foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados. O texto também prevê desconto para pessoas que recebem até R$7.350 mensais. Mais de 10 bilhões e 400 milhões de reais estão esquecidos em instituições financeiras. O balanço, que considera valores contabilizados até agosto, foi divulgado hoje pelo Banco Central. A consulta de cada cliente pode ser feita no site da autoridade monetária. Em 2024, o Congresso Nacional autorizou o governo federal a recolher os recursos, mas o Ministério da Fazenda afirma que o processo não está em andamento. Autoridades de Minas Gerais trabalham com a hipótese de que o incêndio que atinge a Serra de São José, no município de Tiradentes, tenha sido criminoso. As chamas começaram na noite do último domingo na área de proteção ambiental. O Corpo de Bombeiros e brigadistas do Instituto Estadual de Florestas ainda atuam para combater o fogo, que já destruiu cerca de 20% da vegetação local. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estradas.
Oferecimento GWM Dar hoje. Viva o amanhã, hoje. Lojas de Pratos. Mais de 45 anos, referência no mercado. Breve em Campinas. É o Mário, 4h36, que chega nesse momento aqui no Arena CBN para trazer as informações do trânsito. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Campinas-Montemor. A gente comentou mais cedo, tinha obras acontecendo na pista sentido Lix da Cunha, agora a pista liberada. Nosso ouvinte já consegue passar por ali sem maiores problemas, mas a movimentação é intensa, atenção já na chegada para o Trevo da Boche. Em direção de Hortolândia e Montemor, a movimentação é maior já na saída da Lix da Cunha, à altura do quilômetro 1, na altura da Vila Boa Vista, e também na passagem pela Adalberto Panzan, à altura do quilômetro 3. A Adalberto Panzan, por enquanto, é um bom caminho, com movimentação um pouco maior já na chegada para a rodovia Anhanguera, e na Dom Pedro, aquele trecho com lentidão, chegada também para a rodovia Anhanguera, região do Nova Aparecida. Falando também da Campinas-Mogi, por enquanto é um bom caminho, movimentação maior para acessar Dom Pedro, atenção, região do quilômetro 114. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Em breve, Campinas vai ganhar uma grande novidade, a Loja de Pratos, na Avenida Orozimbo Maia. Um espaço completo com variedade. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente, o processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. São 4h38. Ô, Fábio Chaib, o final do telefone 3754, o Claudião sempre participa conosco aqui lá de Indaiatuba. Ele mandou aqui um vídeo, mas eu não consigo abrir porque é um link lá pro Facebook. Aqui o nosso smartphone, ele não permite abrir links em outras redes sociais. Mas ele mandou aqui, ó, áudio do VAR do jogo de domingo entre São Paulo e Palmeiras. Porém, a CBF não disponibilizou o áudio da conversa do árbitro de campo, do Ramon Abate Abel, com o árbitro de vídeo, né, Chaib? Não disponibilizou, não. E essa é uma briga do São Paulo também, que foi justamente a CBF cobrar essa conversa entre o assistente, né? O assistente do VAR, o próprio VAR e o Ramon Abate Abel. E a CBF até estuda acionar a FIFA para ver se é possível liberar o áudio, se pode liberar o áudio ou não. É uma briga que tá rolando aí. O São Paulo quer esse direito de ouvir o que aconteceu no áudio, mas não se sabe ainda se a CBF conseguirá, né, disponibilizar isso daí junto à FIFA, né? Aí eu tenho uma pergunta pra você, regra da Chaves. FIFA, né? Mas eu tenho uma pergunta, por que alguns áudios são liberados e outros não? Qual que é a regra? Fica muito fácil. Só são liberados aquele lá que o juiz vai até a câmera do VAR, entendeu, Zé? Que tem a decisão é contestada na câmera do VAR, ali naquela cabinezinha, entendeu? Entendi. Quando o juiz não vai, a CBF, a própria FIFA também recomenda que não se disponibilize esse áudio, porque é a conversa interna, a conversa entre o VAR e o próprio juiz. Mas depois, se o juiz caminhar até a cabine do VAR, tomar a decisão depois de ser auxiliado pelo VAR, esse áudio tem que ser disponibilizado, sim. Confusão, hein? Confusão. Ó, eu acho que se você não disponibiliza, parece que você tá escondendo alguma coisa. Me dá essa sensação. Dá a sensação de dúvida. E aí? Será que se a gente colocar isso aqui, o pessoal não pode, sei lá, pedir você anulação dá margem, do jogo? né? Você dá margem você dá margem pra interpretação. Pra interpretação, exatamente. O Fábio, outro detalhe, a gente estava conversando hoje à tarde. Assunto muito legal aqui no Arena e muito sério, porque nós estamos no mês de outubro. E o mês de outubro é o Outubro Rosa. Sim. Que é o mês de conscientização do câncer de mama, conscientização e prevenção do câncer de mama. Boa. A Federação Paulista de Futebol, se não me engano, está na 10ª edição, junto com alguns parceiros e clubes, realiza durante todo o mês a carreta
que possibilita, né, exames gratuitos para o estado de São Paulo e também a capital, através da carreta, parando em estádios, em várias cidades. Isso e é aqui muito legal, em Campinas, o Moisés Lucarelli e o Brinco de Ouro vão receber também essa carreta com a mamografia, né, Chaibe? Exatamente, como você disse, pelo 10º ano consecutivo, a Federação Paulista de Futebol promove a campanha Marque Esse Gol, em parceria com clubes afiliados e também com a ONG Fundação Laço Rosa. E Campinas estará presente nesta campanha, tanto Ponte Preta como Guarani participarão desta ação. Na quinta-feira, dia 9, o estádio Moisés Lucarelli. Na sexta, dia 10, o estádio Brinco de Ouro da Princesa estarão abertos para oferecerem mamografias gratuitas. Porém, é preciso cadastro prévio no site da campanha marqueessegol.com.br, que tem a programação completa também. No total, viu, Lupin, em outubro, serão estádios em 9 cidades diferentes do estado de São Paulo, inclusive Piracicaba também tem. Confira a programação, Piracicaba aqui pertinho da gente também. E são 12 equipes que participam desta campanha, a campanha Marque Esse Gol. Então acesse marqueessegol.com.br e participe. A saúde em primeiro lugar, viu, Lupi? Boa! É isso. E olha, é importante enfatizar que o câncer de mama é um dos tipos, né, de neoplasia que mais acaba cometendo as mulheres e o que mais tem índice de cura se for detectado no começo, precocemente. Então você que nos ouve aí, as mulheres têm que correr atrás, e você, maridão, pai de menina também, leva essa informação para casa também, é importante, cara. Exatamente, ó. Dia 9, Moisés Lucarelli, dia 10, Brinco de Ouro, só reforçando. Boa. Então, marqueessegol.com.br. Tem que fazer o cadastro, hein? O cadastro e a reserva lá do horário, beleza? Boa, Chaibe! Boa, Chaibe. É que enfim fez uma, hein, Chaibe? Pois é. Faz meu Pix agora, Chaibe, me paga. Faz o meu Pix agora, que você tá me devendo. Ó, final do telefone 9720. Boa tarde, rapaziada. Fluminense e Mirassol tem favorito? A CBN do Rio fala, tá bom? Pra vocês. Fluminense e Mirassol. É Maracanã? Deixa eu ver. Fluminense. Que dia que esse jogo é hoje? Não, é amanhã. Então responde aí, vai. Fiquei com dó do ouvinte. Amanhã. Pra mim, favorito é o Mirassol. Atrasados. O Mirassol caiu um pouquinho. O Mirassol, pra mim, era favorito contra o Corinthians, você levou uma 3 apecada. O jogo é no Rio de Janeiro, eu acho que o Fluminense tem aí uma chance maior. Não, o jogo é em Mirassol. Ah, em Mirassol? O jogo do Fluminense e Mirassol é no campo. Maião. É no Mirassol. Aí José Maria de Campos Maia. Mirassol fica perto de Rio Preto. O jogo não é em Rio Preto, é em Mirassol. É Mirassol. Mirassol, né? Se você pegar uma mira e olhar pro sol, você mira sol, entendeu? Lá. E se o Novo Horizontino subir, fica Mirassol, Novo Horizontino, São José do Rio Preto, tudo ali também, né? Eu tô achando que a Série B também, o G4 já tá fechadinho lá, hein? G4 é verde, né? O G4, e porque o G4 Goiás? conta com equipes bem tradicionais, né? Goiás, Coritiba, Atlético Paranaense, qual que é o outro, Fabião? Me ajuda aí. Criciúma. Eu acho que tá meio ali fechadinho. Eu acho. Boa tarde. Criciúma que tava na zona de rebaixamento e subiu até a 3ª colocação, Eduardo Batista. Aí, ó. Boa tarde, amigos. Pra quem cresceu nos anos 90 e gosta de pagode, Carica e Prateado. Duas feras. Carica é sensação. Do pagode. Boa tarde. Vocês estão perguntando quem é o maior compositor brasileiro e não o melhor, que é muito subjetivo. Pra mim, os maiores são Roberto e Erasmo Carlos, pois suas músicas vêm sendo regravadas há décadas e vão continuar assim por muito tempo. Saúde. Foi o Tadeu que mandou mensagem pra gente. Boa, Tadeu. Boa, Tadeu. Olha o José Augusto aqui. José Augusto. Grande compositor. Não, é o Thiago que mandou José Augusto. Ele compôs Evidências, né? Evidências é do José Augusto. Boa tarde, Zé Neves. Oi, amigo. Zé Neves, conheci na comunidade do Facebook uma cacada reunida que depois de... Eu não tô entendendo. É outra comunidade. Zé Neves, conheci na comunidade do Facebook uma cacada reunida. Conhece essa comunidade? A gente conheceu muita gente nessa comunidade. Depois de vazamento de conversas sobre a diretoria atual da época, mudamos para uma cacada reunida 2. E foi lá que conheci seu trabalho e fui assistir um show dele no antigo teatro do Dom Pedro. É o Caio Queiroz que mandou mensagem. Caio. Essa comunidade aí tinha a Renata Sayuri, grande Renatinha Sayuri, gente boa demais. O maior compositor pra mim é Tião Carreiro. Daqui 300 anos ainda vai estar tocando suas músicas. É o Pink Floyd do sertão. Tião Carreiro e Pardinho. A capacidade é de 17 mil se liberarem a arquibancada visitante. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o José Augusto, que não é o compositor. É o Zé!
o Zé que fica ali toda vez na hora que a gente chega. Fala, Zé! Aí ele fica anotando ali as nossas credenciais. Boa, grande, Zé parceiro. Uma vez ele se apresentou pra mim também. Eu conheci o Zé Augusto. E aí, deu? Foi bem ou não? Lá em Barueri, gente fina. Lá em Barueri, gente fina. Ele que perguntou se meu pai tinha algum parentesco comigo. E se ele estaria no campo. Falei, não só meu pai vai estar no campo, mas toda... Vamos lá! Ele se complica sozinho. velho. Pelo amor de Deus. Ele se complica sozinho. Cara. Quietinho. Eu não falei nada. Não falei nada. Caramba, velho. O maior compositor do Brasil é, sem dúvida, meu amigo Ney Silva. Ney Silva, boa, Neyzinho. Você dá uma bateria pra ele, 2 cabos, ele dá choque nele mesmo. É que pode isso, Carlão? Boa tarde, pessoal. Pergunte aos integrantes do Arena sobre o talento do compositor Renato Silva. A gente já falou aqui, louco. Né? Eu tive o privilégio de conviver com o Renatão. O Renatão é uma das figuras mais engraçadas, talentosas, maravilhosas da imprensa campineira. Gugu Taxista tá na área. Como bom campineiro, o melhor compositor foi Antônio Carlos Gomes. Isso é fera, hein? Ele sempre comigo, a voz do Brasil. Em todo campo que eu vou. Continua. A bandeira do verde e branco. Aí, ó. Símbolo do torcedor. Grande, cara. E Oswaldo Guilherme, velho. E olha que o japonês nem marcou gol ainda. E olha que o japonês nem marcou gol. Meu time, Gualhani. Boa tarde, amigos do Arena. Boa tarde, amigos do Arena. O melhor compositor do Brasil e reconhecido mundialmente é o maestro Tom Jobim. Poxa. Abraços, é o Paura, do Parque Prado, que mandou mensagem. Pau, é pedra, é o fim. Boa tarde. Depois de todos esses erros no fim de semana, fiquei imaginando o Renato Gaúcho na piscina de chinelo, óculos escuro e rindo pra caramba. É o Fábio Veloso que mandou mensagem. Tô gostando de boa, né? Ó, o Fábio de Valinhos, Beto Guedes é bom também, hein? Beto Guedes é ótimo. Boa tarde, o maior compositor dos últimos anos é Ramon Ajuda Bel. Guedes é do esquina também, né? Era. E do Lobo. Ele, Milton Nascimento. O Cláudio Fortuna, boa tarde, maior compositor José Augusto, que compôs Evidências. Aqui é Cláudio Fortuna, de Indaiatuba, torcedor da Lusa, hein? Aliás, a Portuguesa, tem uma novidade da Portuguesa, Fábio Chaves? Você que é um cara atento a todas as informações? Tá parada, né? Tá parada, né? O Luiz Nascimento da Série D, né? E agora tá esperando a reforma do Canindé. Canindé é para mais de 40 mil pessoas, a previsão de entrega aqui 3 anos. Para quê, Charlie? Shows, né? Shows e também jogos da Lusa. Que shows, cara? Se o Allianz pega todos os shows ali, não tem porquê. Mas a localização do Canindé é perfeita ali na saída da Marginal, muitas vias de acesso. A infra da W Torre ali, do Allianz Parque, ninguém chega perto. Mas aí aumenta a quantidade de shows na capital paulista, né? Você pode ter 2 grandes shows em 2 locais Mas não saiu do papel ainda, né, Fabião? Reforma do Canindé? No começo do ano, a gente lembra que tinha anunciado a despedida do Canindé, teve aquela despedida, depois voltaram atrás, e agora, há um mês, mais ou menos, há um mês, a diretoria nova da Portuguesa falou que previsão de entrega aqui 3 anos, vai começar já nesse ano, vamos aguardar, né? Mas saiu a SAF da Portuguesa? Saiu, mas eu esperava mais. Falaram que era $1 bilhão de reais. Com muita pressa, né? A ansiedade de ver a Portuguesa brilhar novamente é grande, mas eu esperava mais. A Portuguesa foi finalista do Campeonato Brasileiro de 95. A Portuguesa era gigante, cara. A Portuguesa ela atrapalhava os grandes. A Portuguesa e quem mesmo? Portuguesa e Grêmio. Grêmio foi campeão. Aí eu tinha. Gol do Ailton. Depois marcou de barriga do caso do Everton lá, acabou com a Portuguesa. Acabou, né? O Portuguesa anunciou Fábio Matias como técnico do Paulistão, treinou o Juventude, né? Não sei se foi nesse Treinou ano. o Atlético de Goiás também. Ele é conhecido assim nesse... Carlão, responde aqui pro Bruno. Boa tarde, Brunão. Senhores, por favor, qual a premiação para o campeão da Série C? Nossa, aí acho que eu vou recorrer a Fábio Scheibe, a premiação da Série C. Eu acho que mais importante que a premiação da Série C, claro que a consequência disso é a vaga na Copa do Brasil, mas já numa fase aguda da competição. Já era uma fase boa? Já? Aí é importante, é a terceira fase. Só o campeão? Só o campeão. Então aí a importância... Então esse título vale a pena, hein? Vale Porque a Copa do Brasil, conforme você vai avançando, paga bem, né? Paga bem. É a mais rentável, né? Não sei se vai pagar agora. Porque agora todo mundo tá participando. Com a quantidade de clubes, né? São 120 clubes, né? Vai ser todo mundo. Parece Interclasses. Parece Interclasses. Jogos da Primavera, né? Pelo amor de Deus. Você já jogou Jogos da Primavera? Interclasse é uma maravilha. Você sabia que uma vez eu fui jogar o técnico da autoescola era meu tio, irmão da minha mãe.
Ele era professor de educação física. E eu jogava basquete num colégio de freira. E aí nós fomos jogar contra o time do meu tio. E eu tinha um certo destaque, né? E meu tio sabia. E aí, o que aconteceu? Armou a casinha. Não, eu arremessei basquete isso, hein? Arremessei uma de 3 na frente dele, assim, ó. Vral! Olhei pra trás e fiz assim, ó. Sabe? Mano, ele foi pra cima de mim e o árbitro teve que separar. Seu tio? Meu tio partiu pra cima. Que isso? Meu tio queria me bater. Aí o árbitro parou. Aí eu falei, ele é meu tio. Aí o árbitro, que seu tio o quê? Que vai embora. Fui expulso porque meu tio quis me bater. Aí depois do domingo, aí ele dava risada, que não sei o quê. Eu falei, gente, é coisa de jogo. Mas você foi expulso. E meu tio continuou treinando aqui. Justo. Resultado, perdemos o jogo, né? Mas tudo bem. O Elias, ele fala assim, Zé Neves é um grande compositor. Zé Neves, hein? Você, Zé. Aquela música dele o grande sucesso Minha Amada, que fala dos bairros de Campinas. Ele pede uma palhinha. Cara. Eu acho que agora fica difícil, né? Não, dá pra dar um pouquinho. Para alegrar meu coração, eu fui atrás de namorada, só que as minas do Castelo e Cambuí não querem nadar com nada. Mas isso não me impediu e eu tomei a decisão, fui procurar a minha amada em outra região. E por aí vai. Cara, essa música é sensacional. Aí eu vou parar em Barão Geraldo. A parte de Barão é maravilhosa. Eu vou parar em Campo Grande, na Moreira, do Vida Nova. Você pega o BRT e vai embora. E por aí vai. E termino. Quem não conhece essa música, ela tá no YouTube? É só colocar lá, Minha Amada Zé Neves. Minha Amada Zé Neves vai achar lá. Boa tarde, equipe do esporte. Rogério do Ouro. Do Ouro, deve ser Ouro Verde. Esse final de semana teve show no Canindé, no campo. Nada de obra. Não entendi. Deixa eu ver. Não, que geralmente tem umas festas, né? Que eles fazem festas no gramado. Ele tá falando, né, no campo, no gramado. Deixa eu ver quem que é esse aqui. É o Wagner. Falou que Guilherme Arantes também, Guilherme grande compositor. Milton Nascimento. Na Copa do Brasil, quando roubaram o Palmeiras, a CBF perdeu os áudios porque o computador foi reiniciado. Christopher. Qual que foi da Copa do Brasil? Foi resetado 2022, aquele gol do Caleri lá que sofreu o pênalti decisivo. Não tinha dado impedimento. É aquela coisinha, né, Fábio Chave? Cada um tem um BOzinho, né? O CNM falou. Cada um falou assim, agora já foi resetado. Cada um tem um BOzinho. Quem nunca, né, deu? Cada um dorme com essa aí. Nunca deu uma resetada no arquivo que não era um arquivo bom pra antigamente apagava refletor, né? Agora o cara reseta computador. Como é que esse mundo mudou, né, velho? Parabéns, o Carlão conhece, o Gramário mandou um áudio aqui, daqui a pouco eu vejo se a gente coloca os áudios no ar. 4h54, a gente vai pro intervalo, na volta tem mais Arena CBN, 4h54, Zé Neves, hein? Zé Neves, o rei do Cambuí. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra... Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais. Em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. E oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Daqui a pouco, 6h30 da noite, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O Vôlei Renata enfrenta o São José na Arena Farmaconde, em São José dos Campos. A equipe de Campinas conta com o reforço de Adriano, Judson e Pinta, que já estavam na vitória contra o Suzano por 3-0 na última partida da equipe de Campinas. Lembrando, série melhor de 2. Quem vencer os 2 jogos vai para a final. Em caso de empate, no jogo 2, que acontece em Campinas na sexta-feira, acontece o Golden Set, lembrando, em caso de empate.
Super terça no Iga Atacado. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Arena CBN. Olha que mensagem legal aqui do Nelson Júnior. Pra quem não conhece o Nelson Júnior, ele é filho do seu Nelson, né? O seu Nelson, o pai dele é o Nelson, né? Arena é o melhor programa. Chega 4 horas, tá virando rotina escutar vocês. Abraços. É o Nelson de Sumaré, lá do Vila Flora. Boa, Nelson. Um abraço pro Nelson aí, Chaibe. Mandou bem, Nelson. Um grande abraço pra você, cara. Fique conosco sempre, todos os dias. De segunda a sexta-feira, às 4 da tarde. Que isso? É vinheta, cara. Você sabe, quando coloca gasolina aditivada, é dessa forma que funciona. Ele tá que tá, hein? Né? Sou seu fã, Chay. O Paulo... Eu também. O Paulo mandou mensagem aqui que o melhor compositor é o Falcão. O Falcão, ele escreve músicas legais, muito bom, né? muito bom mesmo. Pede pro... I'm not dog no. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Carlão. Subiu o cume lá em cima. Essa é boa. Freia, Chaibe. O Wellington de Sumaré falou que o grande compositor é o Mário Zan. Qual que é? Xalana é uma das suas maiores composições. Pede pro Carlão cantar, ele sabe. Nossa, lá vai uma xalana, bem longe. Nossa, ó, xalana, meu querer. Tu aumentas minha dor. Nossa, é muito frango com quiabo, né, velho? Aliás, você cantando é melhor. Péssimo. Passa um recado bom pra gente. Aí, chegou o grande momento, minha gente. Agora o papo é com você. Comigo? Com o ouvinte CBN, que já colocou o corpo pra jogo. Todo mundo sabe o quanto faz bem se movimentar e correr. Já eu vou, hein? E claro que você arrasou na corrida integração. Então lembre-se de sempre comer bem, fazer exercícios e sempre avaliar sua saúde com as dicas da Unimed. A Unimed está presente na sua rotina há muitos anos, trazendo credibilidade e a melhor estrutura em saúde da região. Hospitais e laboratórios próprios, medicina preventiva, saúde ocupacional e muito mais. O cuidado que você, sua empresa e sua família merecem com acesso à maior rede da região. E se alongue, prenda o fôlego, se aqueça e bora correr. Mas do jeito certo, galera. E você, já tá preparado? Supere seus limites com a Unimed. Unimed, entende você como ninguém. Então, pra gente ensinar o ouvinte uma respiração adequada, você puxa pelo nariz e solta pela boca. A florzinha velhinha, né? A florzinha, você cheira. A velhinha, você solta. Sabe quando você vai bater um pênalti, assim? Ou vai fazer um arremesso, um saque? Sempre faz assim. Ou vai sair no futebol, eu faço. É Hortência, né? Hortência. Rainha Hortência. Saudades. Depois de uma bela feijuca, hein? Compositor bom. Depois de um belo banquete. Não, aí não. Compositor bom era o Anderson do Molejão. Aliás, já foi, né? Era legal mesmo. 4h59. Cilada era bom. Ô, Chaibe, hoje não tem nada pra gente ver um futebol. Pô, não tem um futezinho? Não tem nada, nem Série B, cara? Série C, lógico que tem, tem Série B, velho. Série B. Quem? Série Ponto! Série B, momentos decisivos. Tem Amazonas e Criciúma. Nossa Goiás e CRB. Jesus E o Cristo. seu Botafogo, viu, Lupe? Sai fora! Enfrenta o Paysandu, cara. Nossa, duelo lá embaixo. Hein? Mas o Papão, acho que já... O Botafogo ainda tem chance, o Papão tá feio. Gente, então é o seguinte, daqui não tem nada, nós vamos embora. Amanhã tem mais Arena. Amanhã é aniversário do Eliel, a gente preparou uma festinha surpresa, não avisa pra ele não, hein? 4 horas, grande abraço pra todo mundo, valeu! Valeu!